Boa noite a todos, então, sejam bem-vindos nesta noite fria, né? Mas que a gente possa sair daqui de coração mais aquecido. Então, para nós falarmos um pouquinho sobre a paz, vamos fazer a nossa oração? Então, convido a todos para que possamos elevarmos a Deus o nosso pensamento de amor, de gratidão, e agradecer realmente por tudo que temos recebido, pela vida como ela é, pela família, o trabalho, a saúde que desfrutamos. Muito obrigada, Senhor. Também te pedimos que neste momento que estamos ligados pelo pensamento, lembrando sempre, Senhor, que Tu nos disseste que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, ali Tu estarias. Então te pedimos que Tu estejas realmente entre nós, nos envolvendo no Teu manto de amor, de paz, aquecendo os nossos corações, trazendo luz ao nosso pensamento, nos transmitindo aquelas energias que viemos em busca e que saímos daqui melhores que quando chegamos. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Então, a paz que buscamos é um assuntinho assim bem relevante para a época de hoje, né? Quem não gostaria de adquirir esta paz? Na família, no trabalho, na vivência, em todos os aspectos, né? Estarmos em paz é algo que a gente sempre está pedindo. Pedimos para nós, pedimos para os outros, desejamos. Mas será que ela é, assim, por dizer, tão fácil da gente colocar em prática, adquirir? Então nós vamos ver hoje que há, no mínimo, no meu conceito, na minha pesquisa, 3 tipos de paz que nós podemos aplicar na nossa vida, que a gente conhece, enfim. A primeira é aquela paz mais generalizada, assim, a ausência da guerra, né? Tem paz naquele local, aqueles países assinaram o Tratado de Paz. Ponto. O segundo conceito seria daqueles locais, daqueles ambientes. Muitas vezes a gente diz assim, vamos pegar a nossa realidade aqui. Caravaggio, né? Santuário de Caravaggio, transmite uma paz, e é verdade, né? É tão bom lá quando tem um dia bonito, um sol, clima bom, levar o nosso chimarrão, sentar lá na sombra das árvores, é muita tranquilidade. Então a paz das paisagens, dos ambientes. E a terceira paz é essa mais complicadinha, que é a nossa paz interior, que é a que nós realmente vamos trabalhar um pouquinho mais hoje, tá? Então a maioria de nós, eu não acredito que exista alguém no mundo, né, que não queira. Pode ser que lá no seu país, pelas rivalidades, ele não queira assinar o Tratado de Paz, né? Mas que não queira a paz para si. Porque a paz e a felicidade, elas são aquelas irmãzinhas gêmeas que elas se adequam, se entrelaçam, e todo mundo quer, né? Assim como a saúde, a gente quer e deseja. Então, eu vou contar bem rapidinho uma história, tá? Que aconteceu. É como aquelas histórias que a gente ouve na televisão, assim, naqueles desenhos, que diz assim, num reino tão distante. Então essa aqui é mais ou menos assim. Então havia 2 reinos, né? Um reino, aliás, e 2 clãs, né? Clãs são aquelas famílias numerosas que elas se agrupam, formam comunidades, trabalham juntas, enfim, né? Então eu vou nomear o clã A e o clã B. E esses clãs, eles moravam bem próximos, 10 quilômetros um do outro. Um rio acima, que era o clã A, e outro rio um pouquinho mais abaixo, que era o clã B. E eles viviam sempre em conflito. Por quê? Porque o rio, que era caudaloso, águas límpidas, serenas, cheio de peixes e tudo mais, na estação da estiagem, quando havia seca, ele ficava com muita pouca água. E essa água, então, claro, ladeira abaixo, ia descendo, o rio alargando, né? Com a seca,
chegava lá no clã B e não era suficiente para matar sede da tribo, nem tampouco para irrigar lavouras, alimentar e nutrir os animais, enfim. E eles viviam então sempre o clã B com sede nessas épocas do ano. Embora nas outras épocas fosse muita fartura de água, mas no verão sempre ficava pouco. Então, esse fato de o clã A ficar acima do rio fazia com que o clã B ficasse revoltado. Eles pensavam, como chega tão pouca água aqui? Eles devem estar represando essa água para que somente eles tenham colheitas fartas, nutram os animais, né? Aquela história da geração das discórdias. E assim eles foram indo, muitos anos de conflitos, e vocês sabem quem é que vai para as guerras. São os mais fortes, mais jovens, né? Os robustos, bem de saúde, e foram ficando as aldeias desprovidas. Ficavam ali, então, somente as mulheres que não iam para a guerra, porque desde aquela época as mulheres criavam os filhos, e ficavam também os doentes, os velhos, as crianças, e eles não davam conta de fazer, né, o plantio, a colheita, e as lavouras também foram definhando. Acontece então que nesse meio tempo o rei ficou sabendo, né, que os celeiros de lá do palácio estavam vazios e ele foi resolver essa situação. O que ele fez? Ele chegou lá, tirou o pessoal da guerra, fez pararem e ouvirem o que ele tinha para dizer. Então ele determinou que daquele momento em diante não haveria mais guerra, que as tribos assinariam a paz, se dando as mãos, e cada um voltaria para o seu lugar, plantaria, colheria e encheria de novo as despensas do palácio. E assim foi feito. Muito bem. Assinou a paz. Não havia mais motivos de guerra. Todo mundo feliz. Será que sim? Só que não, como a gente diz, né? As tribos não ficaram felizes, porque na verdade o motivo da desavença ainda continuava. Eles ainda se sentiam, o clã A, injustiçado, porque se sentia, digamos, caluniado pelo clã B, e o clã B se sentia também injustiçado porque o mesmo problema permanecia, né? Eles ficavam sem a água, né? Então o que aconteceu? Eles não se deram as pazes, né? Ficaram ainda muito raivosos um com o outro. E quando há raiva, quando há o ressentimento, quando há mágoa, enfim, será que há prosperidade nesses locais? Será que há prosperidade da fortuna, a prosperidade da felicidade? Será que há realmente abundância quando a gente está guerreando com o outro interiormente? Porque foi o que aconteceu, eles não brigaram mais, mas o ressentimento permaneceu, né? Certamente sentavam-se lá, né, nas suas devidas tribos e ficavam falando mal uma da tribo da outra. Então, a gente constata que com o fim da guerra não veio a paz, né? E que as famílias continuando a odiar-se, né? Uma não produziu, a outra não produziu, e o rei, quando se deu conta, viu que as terras estavam perdidas, as famílias estavam reduzidas, destruídas, morrendo, enfim, né? Aquele local foi à falência e então o rei teve que achar outros clãs, outras famílias para brotarem, né, e fazerem as suas tribos prosperarem nas gerações futuras. O que essa historinha quer nos dizer? Então, que essa paz interior que a gente busca incessantemente, ela não se afina com a violência, nem com a injustiça. Também não é passível de determinações, quer dizer, alguém determinou, eu estou em paz. Não é assim. Ela não obedece a acordos exteriores ou tratados, né? Ela vem de dentro de nós, dos corações puros e sentimentos sadios. A gente constatou também que os terrenos abandonados, e esses terrenos podem ser também considerados os nossos corações, que são abandonados pelo amor, eles definham e morrem. E que a paz se harmoniza então com esse amor e se integra a ele, e aí que se cultiva, né?
Então, a gente assistindo a palestra do Haroldo, intitulada Como Construir a Paz, ele nos diz assim, que a injustiça expulsa a paz. Que onde há injustiça, a exclusão, não há paz. A justiça alicerça a paz. Então, por isso que as tribos, ambas se sentindo injustiçadas, uma caluniada e a outra, né, sem defesa, não construíram a paz dentro das suas aldeias, nem dentro dos seus corações, né? E o Divaldo também fala na sua palestra, Em Busca da Harmonia Interior, que a paz irradia de dentro. Ela é resultado da nossa conduta interior, que é a consciência tranquila, o nosso caráter reto, sadio. Então não é algo que a gente possa, digamos assim, ler num livro e aplicar como uma fórmula, né? E dizer, olha, né, eu vou te passar, eu estou muito em paz, né, e eu vou passar para você como eu fiz. Né? Não tem uma formulazinha, porque a gente pode ver agora que é uma construção, que às vezes nesta vida que nós estamos agora vivendo, nós não vamos conseguir esta paz plena que nós buscamos, né? Porque ela vai se construindo, ela vai se enraizando, né? Ela vai tomando conta, até que um momento a gente se sinta realmente, né, tranquilo, por dentro e por fora. Porque muitas vezes a gente demonstra aquela paz exterior, né, aquela tranquilidade, né? Mas por dentro, né, eu tenho uma colega que ela diz sempre isso, eu digo, mas tu é tão calma. Daí ela diz assim, mas por dentro, então não é isso que a gente tem que buscar, né? Porque essa construção ela tem que ser mais de dentro para fora, né? Ela exterioriza. Aquele que está realmente em paz, né, ele tem uma série de virtudes exteriorizadas quando ele chega, a sua presença, né, ameniza. Então, já que hoje é o dia da contação de história, então havia um outro reino agora, que era um pouco menos distante que o primeiro. Lá o rei ofereceu um prêmio para o artista que soubesse captar assim, aquele momento, aquela paisagem, né, aquela obra de arte assim, em que realmente demonstrasse a paz. Daí, então, ele escolheu duas obras. Então, a primeira era um lago muito tranquilo, né? As águas eram espelhadas, como mostramos na gravura ali, né? Refletia as montanhas também, era um ambiente super pacífico, assim, tranquilo, que a gente gostaria de pegar a nossa cadeira, nosso chimarrão, sentar lá e admirar, né? Todos olharam para aquela pintura feita, né, e acharam que havia muita paz ali. Mas a segunda obra escolhida, ela era bem diferente. E todo mundo se perguntou por que será que o rei escolheu essa ali, porque ela não tinha muito a ver. Então ela era cheia de montanhas também, mas essas montanhas eram então escabrosas, estavam despidas de vegetação. Mas eram as montanhas feias, né? Sobre elas então havia um céu tempestuoso, né? Pronto para vir uma tempestade, né? E havia trovões e nuvens escuras, então. Só que estas águas que desciam, né, turbulentas, elas revelavam uma outra paisagem. Se a gente olhasse bem para elas, atrás da cachoeira, então, havia uma fenda, quer dizer, né, um buraco lá na rocha. E dessa fenda saía, então, um arbustozinho, pequeno, ainda mirrado ali, né? E ali, bem no meio de todo esse ruído e da violência da água que descia, né, fazendo aquele barulhão, havia um ninho de passarinho, estava um passarinho ali, chocando seus filhotezinhos ali, né? Por que será que o rei escolheu esta também? Porque se a gente comparasse as duas, não tinha muito a ver com as imagens, né, com a imagem da paz nessa segunda. Então o rei explicou o seguinte, que paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo,
sem dor. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos em nosso coração. Esse é o verdadeiro significado da paz. Então, aquele que já conquistou, né, para o seu interior esta virtude da paz, ele pode estar no meio da maior guerra, que ele ainda vai permanecer em paz. Isso não quer dizer que ele vai ter uma atitude de inércia ou de indiferença. Não. Ele vai se condoer, ele vai ficar nervoso ou triste com a cena, né? Mas ele não vai ficar na mesma sintonia daqueles que estão agressivos, violentos, desesperados, porque isto é o contrário da paz. Né? A paz interior é a gente ver o mundo como ele é, fazer parte desse mundo turbulento, né? Lutar no nosso dia a dia, brigar, né? Matar um leão por dia, como a gente fala, né? Fazer o nosso trabalho, chegar em casa tem mais uma segunda etapa, né? Resolver problemas, às vezes não conseguir resolver, às vezes é problema de saúde, às vezes é problema de convivência, né? Às vezes nosso mundo atual nós não precisamos descrever muito, né? Porque acredito que a maioria de nós está passando por turbulências na nossa caminhada, né? São inúmeras turbulências, né? Tanto que a gente está ciente que o nosso planeta está passando para um novo período, né? Para um novo ciclo, que estamos fazendo esta transição planetária, né? Inclusive tem vários livros que tratam sobre esse assunto, né? Começando com a transição planetária, que é do Divaldo Franco, que ele nos narra como é que vai ser esse período. E não vai ser tão curto, não. Ele vai amenizando com o tempo. Talvez agora nós estejamos no centro do furacão, né? E nós vamos ter que dar passos, porque nós não podemos deixar o nosso planeta melhorar e nós ficar, né, do mesmo jeito, com todas as nossas dificuldades, né? Por que Deus está propondo para que nós vivamos esse momento junto com o planeta? Porque nós, certamente, antes de reencarnar, a gente pediu, não, eu quero estar lá, né, na transição da Terra, eu quero fazer parte desse período, porque eu quero melhorar, né, eu quero dar um passo. Eu estou lendo um livro da Sueli, da Ivone Pereira, que é uma médium bem conhecida nossa aqui do Brasil, né? E ela desencarnou lá por meados de 70 e poucos, 80, e ela deixou uma vasta obra que nós temos inclusive ali, né? Quando tem um novo dela ali, nós vamos lá, pegamos. E ela conta, então, ela tem uma obra de romances mediúnicos, que a gente chama, e que ela conta a própria história. Outro espírito chamado Charles, que fez parte das vidas da Ivone, narra, porque ele sempre esteve presente na vida dela. As peripécias, que a Ivone foi meio rebelde, né, até ela teve várias encarnações. Então o primeiro livro, que é Nas Voragens do Pecado, ele começa narrando uma vida dela de 1500 e pouco, quando ela morou na França. E era para ela ter se ajustado naquela encarnação. Só que ela, como ela mesma diz, ela fez tudo errado ali. Em vez dela perdoar, ela se vingou. E daí ela vem contando as vidas dela, né? Ela sempre foi uma mulher muito bela e tudo mais. E agora, nessa última encarnação, ela nasceu no Brasil, numa condição de pobreza, que não era a realidade das encarnações dela. E tem um livro que conta que ela dizia assim, mas essa não é a minha casa, eu moro no palácio, porque ela realmente tinha essa condição financeira de todas as vidas, ela estava sempre muito amparada financeiramente, né? E ela não aceitava muito a vida que ela tinha nessa encarnação aqui no Brasil, que era de privações, de dificuldades. E daí então este livro é um livro de entrevistas, e ela conta que nesta vida então ela veio, não era uma missão ela ser médium, né? Ela veio como uma prova para ela, concluir a etapa dela, né? E ela conta que ela leu muito, né, estudou, e que então durante a vida dela, que foi sempre cheia de dificuldades, né, foi sempre cheia de turbulências, ela conseguiu relativizar esta questão da paz interior, porque muito ela foi ajudada
porque ela, além dela estudar, né, ela também fez a nossa famosa reforma íntima, que a gente fala tanto, né, que é a gente se conduzindo melhor, se melhorando, né, observando quais são as nossas más inclinações, cortando. A oração é muito importante também, né? Ela é o nosso bálsamo mesmo, é aquele medicamento que a gente toma, é um antibiótico para aquela lesão que nós temos, porque a oração ela nos fortalece, nos traz a fé, né, nos harmoniza. Então ela, munida destas atitudes, né, ela conseguiu levar adiante a prova dela, que foi bem longa e foi também bem áspera. Então, para nós, será que nós também não podemos pegar a nossa cruz, né, e marchar com um pouquinho mais de resignação, né, de fé, né, de esperança em dias melhores? E assim nós vamos exercitando as nossas virtudes que a gente tem também, já esta pretensão, elas já estão dentro de nós, basta que nós desenvolva, né? E a gente vai adquirindo, inclusive, a paz interior, né, que é mais importante. Chico Xavier, ele nos aponta a diferença no tipo de atitude, quando ele diz assim: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência. E lá no Evangelho ainda vai nos dizer: o mundo não nos pode dar paz, porque antes de qualquer coisa, a paz significa conquista interior. É o indivíduo que dá paz ao mundo, construindo-a dentro do coração, através do dever retamente cumprido. Cumprir aquele dever que nós sabemos que devemos fazer, agir desta forma, né? Honestamente, dignamente, amorosamente com o outro, né? Então, seguir o caminho da paz significa ter paciência, tolerância com os outros, e eu acrescentaria aqui também, conosco mesmo. Porque muitas vezes, aquele que é mais perfeccionista, ou mais orgulhoso, não saberia dizer, quando erra, nossa, como sofre, né? Mas Jesus, que nos conhece muito bem, sabe que nós não vamos deixar de errar, que nós vamos cometer erros. Mas, quando a gente perceber que errou, desculpe a nós mesmos. Hoje a Irilene errou. Dizer da Irilene para a Irilene. Mas, tudo bem, não vou fazer mais isso. Amanhã eu vou me policiar, vou me corrigir para não fazer isso que eu fiz hoje. Então, nos dá o direito de errar também, né? Então, ter essa tolerância conosco, não ficar nos desculpando, né? Se alguém dizer para nós: Irilene, você errou, que eu não acho desculpas para mim, e dizer, realmente eu errei. Saber assumir os nossos erros também é uma questão de atitude, né? Mas que eu possa dizer para o outro: realmente errei, né? Mas amanhã eu vou procurar fazer melhor. Nos desculpando, então, fica mais fácil da gente conseguir levar a vida. Porque se a gente é muito exigente conosco, a gente sofre muito mais. Talvez faltem forças para a gente se reerguer quando cai. Então, que a gente tolere os outros, nós mesmos também, os familiares, por mais difíceis que sejam. Os colegas de trabalho, os parentes, que muitas vezes testam a nossa paciência. Inclusive os vizinhos às vezes, né? O chefe que às vezes chega irritado no trabalho, e todos aqueles que passam pelas nossas vidas, porque já dizia o ditado, né? Que ninguém passa pelo nosso caminho sem motivo algum, né? Porque nós temos algum acerto com ele. Se nós agirmos assim, contribuiremos muito mais para a paz no mundo também. Se perdoarmos mais, compreendermos mais, tolerarmos mais, porque a paz inicia em nós e irradia, né, para aqueles que estão conosco. Então, nessa mesma palestra que nós falamos do Haroldo, ele ainda diz para nós assim: para conservar a paz, façamos a oração meditativa, reflexiva. Como é que é essa oração? Porque muitas vezes a gente deita, né, agora no inverno, puxa bem a coberta, Pai nosso que estás no céu, diz bem ligeirinho, né? Nem termina a oração e já dormiu. Então, como é que é esta oração meditativa?
Então é aquela que nós fazemos aquela conversa um pouquinho mais íntima com Deus, né? Dizemos, olha Deus, olha Jesus, né? Vocês me conhecem, sabem que eu estou precisando agora daquela força, me ajuda, né? Me ajuda eu ser mais bondoso, ser mais tolerante, né? Então essa conversinha, se abrir o coração com Jesus, né? Com o nosso anjo de guarda, fazer aquela conversa como se nós realmente o conhecêssemos, porque a gente conhece, embora agora a gente encarnado tem aquele véuzinho do esquecimento, mas a gente conhece, né? E ainda o Haroldo segue dizendo para nós o seguinte, ó. Então você sente a força e a presença de Deus quando você faz esta oração meditativa. Então é muito importante que a gente consiga tirar aqueles... Precisa tanto tempo, 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? Vamos começando com isso. A meditação também, que é aquele momento que a gente cerra os olhos, né? Tenta ficar pacificado interiormente. E o pacificador, quem é? É aquele que possui paz interior. Ele é o pacificador. Por que será que ele é o pacificador? Porque ele contagia os outros, né? Ele pacifica, ele irradia. Então, mas ninguém se torna um pacificador sem Deus, porque você precisa reabastecer a sua alma com a presença de Deus. Muitas vezes a gente esquece de Deus, né? A gente esquece no nosso dia a dia, levanta, tem tantas coisas para fazer, vai para o trabalho, vem do trabalho e dorme, né? E esquece que a gente é um espírito passando por uma experiência no corpo de carne. E quem diz o momento que a gente retorna, né? Será que daí a gente estaria preparado para esse retorno se a gente vive uma vida assim tão na superficialidade, né? Sem essa presença de Deus? Então, quem era mais chegado a Chico conta que muitas mesmo, não eram poucas pessoas, que ao chegarem numa proximidade assim de Chico, inclusive lá tinha as minúcias, né? De 30 metros, às vezes estavam 30 metros longe do Chico e já começavam a chorar, se sentir emocionadas, né? Não continham as lágrimas e diziam que aquele ambiente, né? Nem enxergavam direito Chico, porque a multidão era imensa, né? Mas estando no mesmo ambiente, né? Já sentiam aquele sentimento forte, aquela harmonia, aquela coisa que irradiava do Chico, né? E pegava todo mundo, né? Por que será que isso acontecia? Não vamos longe. Quem não fica emocionado quando chega perto do Divaldo, né? O próprio Divaldo. Só que o Chico, ele tinha as forças do bem, né? Ele trabalhava em prol do próximo, né? Ele tinha outro enfoque ao trabalho dele, né? Era um trabalho mais voltado à fraternidade, né? O acolhimento. Porque Chico, ele dedicou, mesmo no tempo em que ele trabalhava, né, para se sustentar, ele vivia muito mais a vida espiritual do que a material. Ele deixava longo tempo do seu dia, depois do seu trabalho, para ele fazer as tarefas que ele competia. Então, qualquer um de nós, né, pode ter, claro que não a atmosfera do Chico, não vamos ser ingênuos, né, mas nós podemos melhorar a nossa atmosfera. Falando em atmosfera, com certeza alguém já chegou em algum ambiente e se sentiu ou muito bem, como lá, né, no Caravaggio, que nós falamos, ou muito mal. Vocês nunca chegaram perto de alguém, né, e se sentiram mal perante aquela presença, né? Ai, um mal-estar, alguma coisa, um peso, algo que, né, não está legal. Então, é bem evidente os dois tipos de atmosfera. Né? A atmosfera do bem, daquele que eleva o pensamento, que ora mais, que se dedica ao bem, né? E daquele que muitas vezes vive a vida material, somente correndo atrás, né, do dinheiro, do adquirir, ou que cultiva pensamentos maus de discórdia, né, que envenena a si próprio porque não perdoa, porque tem ressentimento, porque tem mágoa. Então, essas duas atmosferas são bem evidentes e nós escolhemos qual nós queremos. Né? A gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente tem um sorriso no rosto, né, o túmulo caiado por fora, né, a gente bem bonitinho, bem perfumado, mas o nosso interior está todo enlameado, está cheio de sentimentos negativos, né? E às vezes a gente esconde muito bem daqueles que são menos sensíveis.
Mas aqueles mais sensitivos, né, eles percebem o que nós temos dentro de nós. Mesmo o sentimento de inveja, né, de ciúme, de sentimento negativo, então. Então a gente precisa cuidar também isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente sente a atmosfera do outro, mas e será que o outro não sente a nossa também? Né? É importante a gente cuidar do nosso interior. Não precisa nós ficar muito tempo, né, ou ajoelhado fazendo a nossa oração, mas que a gente aproveite os momentos que tem no dia a dia. Vai para o trabalho, né? Você vai de ônibus, você não precisa estar prestando atenção no caminho, vai fazendo a sua oração, né? Vai pedindo, vai agradecendo, porque nós temos muito a agradecer, porque a gente esquece muito disso, né? Então, em resumo, já que nós estamos na nossa hora, podemos tirar as conclusões seguintes. Que a paz é algo interno, que a gente conquista no dia a dia, fazendo este esforço de estar bem, né? De cultivar o bem dentro de nós, os bons pensamentos, as boas energias, as boas vibrações. Muitas vezes aquele que nos incomoda com a sua presença, com as suas palavras, né? Oremos por ele. E a gente vai abrandando dentro de nós mesmos aqueles sentimentos que a gente tem negativos por aquela pessoa. Porque é muito mais fácil nós entrar na mesma vibe, como a gente diz, né? Um olhar trocado para nós trocamos outro, né? Ruim. Mas sejamos nós aquele que devolve o bem, conforme aquela história do presente, né? Que tinha uma linda senhora fazendo uma festa, né? E o seu vizinho mandou para ela fezes de presente, bem embrulhada, né? Ela recebeu aquelas fezes, nem se alterou, porque ela já tinha paz interior, né? Foi lá, colheu rosas do seu jardim e enviou de volta. Daí as pessoas disseram, mas como que você vai mandar rosas para essa pessoa que te ofendeu, mandando, né, fezes para ti? Ela disse, olha, cada um dá o que tem. Né? E esta é realmente a nossa proposta, que a gente possa ser aquele que dá o bem, né? Que sustenta a paz que irradia de nós, possa sustentar nosso lar, nosso ambiente de trabalho, enfim, com aqueles que a gente convive. Certo? Ficou bem esclarecido? Compreender, a gente compreende, né? Que Deus nos dê força para pôr em prática. Então convido a todos para nós fazer a nossa oração final. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, mais uma vez, por esses ensinamentos que fazem tanta diferença em nossa vida. Queremos pedir, Senhor, que Tu possas voltar para casa conosco e envolver o nosso ambiente doméstico nessa atmosfera de paz que nós tanto queremos. Que esta paz também irradie para os hospitais, para os lares, onde houver pessoas doentes. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos desprovidos do necessário neste momento de frio tão rigoroso em nosso estado. Pedimos, Pai, que o nosso coração possa se compadecer dos nossos irmãos que nada têm, que possamos ser as mãos estendidas e o coração que acolhe, que possamos ajudar, Senhor, em tudo que pudermos. E se não pudermos materialmente, que a nossa oração possa chegar a todos aqueles irmãos necessitados. Pedimos então que o nosso planeta possa ser aquecido pelo amor do nosso Mestre Jesus, que o seu olhar sereno e amoroso possa envolver a todo o nosso planeta e abençoar a cada um de nós, que somos tão necessitados ainda. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja.